Muito bem, continuando então, 2 Samuel, capítulo 18, nós vemos que Davi separou 3 capitães, Joabe, Abissai e Aitai, colocou eles como capitão. Capítulo 18, verso 5, a ordem de Davi para que eles tratassem Absalão com brandura, se fosse possível pegasse Absalão vivo. Então Davi deu essa ordem, olha, verso 5, e o rei deu ordem a Joabe, e a Abissai, e a Aitai, dizendo, brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. Absalão se tinha revoltado, queria a morte do pai, mas o pai não queria a morte do seu filho. E a todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Joabe não vai seguir a instrução, Joabe vai acabar matando Absalão. Mas a ordem do rei era que Absalão fosse preservado. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel. Do lado de Absalão estava todo Israel. E deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido a todo o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20 mil. 20 mil homens que estavam com Absalão caíram de Israel. É uma verdadeira guerra civil, não é? O próprio Absalão, filho do rei, contra o rei Davi, e 20 mil homens caem, porque ali se estendeu a batalha sobre a face toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, numa mula, né? Um mulo, ele ia montado, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado sobre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Absalão então vinha montar no mulo, lembra, o cabelo dele era muito grande, muito espesso, diz que o cabelo dele se apegou sobre os ramos do carvalho, imagine só, né? Ele vinha montar no seu mulo, o cabelo se apegou sobre os ramos do cavalo e ele ficou pendurado entre o céu e a terra pelos cabelos, ele não conseguia sair, o mulo continuou. O que vendo um homem o fez saber a Joabe, e disse, eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Absalão estava tentando se soltar, mas ficou preso. Ele poderia talvez lançado sua espada, cortado seu cabelo. Então disse Joabe ao homem que lhe fizeram saber, pois que o visse, por que não ferisse logo ali em terra? Não é? O Joabe deu ordem, por que você não feriu logo ele? Mas lembra da ordem do rei. E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Joabe disse, se você tivesse ferido, você ia ganhar 10 moedas de prata e ainda um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abissai e a Aitai, dizendo, guardai-vos, cada um de tocar no jovem em Absalão. Então o homem disse, olha, mesmo que você pudesse me dar 1000 moedas, que eu não pudesse nem pesar na minha mão, eu não poderia ir contra a ordem do rei. E todo o povo ouviu a ordem do rei, aqui em 2 Samuel 18, 5. Ainda que eu proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Né? O homem foi obediente à ordem do rei, mas Joabe não vai ser. Então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Então Joabe foi, e Joabe vai matar Absalão sem pena nenhuma. Ele estava preso, Joabe pegou 3 dardos e transpassou o coração. Uma coisa tipológica acerca de Absalão, né, porque toda a Bíblia aponta para Cristo, é essa.
Absalão morre entre o céu e a terra. Jesus também morreu entre o céu e a terra, pendurado num madeiro, numa cruz, não é? Absalão morre pendurado num carvalho, a ideia do madeiro, pendurado pelos cabelos. Absalão morre. E quando Joabe transpassa ele no coração, Cristo também foi transpassado por uma lança. Então, tudo isso aponta, de alguma forma, também para a morte de Cristo pelos nossos pecados. Absalão, bem jovem ainda, vai ter sua morte. Absalão talvez tinha entre 30, no máximo 40 anos. Absalão deveria ter, mais provável 30 e pouco. Também Absalão morre jovem, como Jesus morreu. E esses textos assim que apontam para o Calvário, que mostra de alguma forma o Calvário, apesar de Absalão ser um rebelde contra o seu próprio pai, não é? E Cristo foi obediente até a morte de cruz. Mas são textos que são paralelos. Nós podemos achar coisas semelhantes na morte de Absalão com a morte de Cristo, e claro, em contraste também entre Cristo e Absalão. Mas muitos comentaristas notam esse verso entre o céu e a terra. Cristo morreu entre o céu e a terra, Absalão foi transpassado, Cristo também foi transpassado, e o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Absalão foi ferido e morto pelos próprios dardos de Joabe. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de prosseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Mais Israel iriam cair, mas Absalão agora morto, não há necessidade de continuar matando os homens de Israel. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levaram sobre ele um muito grande montão de pedras. Pegaram Absalão, lançaram numa cova e muito grande pedra, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. A derrota de Absalão fez com que Israel fugisse, não havia mais ponto para Israel continuar lutando, porque o rei Absalão agora era morto, esse rei que se rebelou contra a autoridade de Davi. Não é? Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. O Pilar de Absalão. Foi chamado ali o Pilar de Absalão, não é? O próprio Absalão criou um monumento para o seu nome. Ele cria esse monumento. É interessante, há um contraste aqui em 2 Samuel, capítulo 14, verso 27, que diz que nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. Mas aqui diz que Absalão não tinha filho nenhum. Então, diz aqui, claro, Absalão, quando vivia, tinha tomado, porque dizia que filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, o que traz um contraste entre um verso e outro das Escrituras, não é? Vamos ver o comentário da King James, se ele menciona alguma coisa com relação a isso. Isso, diz: Absalão tinha afirmado que não possuía filho algum, mas na verdade ele teve 3 filhos, de modo que eles devem tê-lo precedido na morte. Então, a Bíblia King James sugere que talvez os filhos de Absalão acabaram morrendo antes de Absalão, por isso que agora Absalão tinha dito isso. Verso 19. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr
e anunciar ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Então Aimás quer correr na frente, o filho de Zadok. Mas Joabe lhe diz: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levará. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Joabe sabia que isso ia entristecer demasiadamente o coração do rei, apesar da vitória. Então Joabe proíbe Aimás e disse: Joabe é um cuxita. Vai tu e dize ao rei o que visse. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. O cuxita era da terra de Cuxi, normalmente era a rainha de Sabá, era da terra de Cuxi. Então Joabe deu ordem para que o cuxita fosse, e o cuxita se inclinou e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. Aimás queria ir, parece que Aimás tinha os pés ligeiros. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimás, correrei. Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela, outro homem corria. A sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também esse traz novas. O rei aguardava as novas do campo de batalha. Disse mais a sentinela: vejo correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: esse é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão. A primeira notícia que o rei queria saber, as novas acerca de Absalão. E disse a Aimás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei a mim, teu servo, porém, não sei o que era. Aimás não deu a notícia acerca de Absalão, só disse que havia vitória. E disse o rei: vira-te, põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o cuxita, e disse: anunciar-se-á ao rei meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que levantaram contra ti. Veio a segunda notícia, confirmando que Davi. Então disse o rei ao cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse o cuxita: seja como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e para todos os que se levantam contra ti para o mal. Então cuxita agora deu a notícia a Davi acerca da morte de Absalão. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu morrerá por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi queria ele morrer no lugar de Absalão. Quem dera eu morreria por ti. E dissera a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza. Que coisa, que verso, né? A vitória tornou-se em tristeza. Vitória deve ser motivo de alegria, mas aqui tornou-se em tristeza porque o rei chorava por Absalão para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. Então aquela vitória tornou-se em tristeza. E naquele mesmo dia o povo entrou, as
furtadelas da cidade, com o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. O povo não entrou na cidade celebrando por causa da tristeza. O povo entrou como quando alguém foge da peleja. Entraram humilde, sem barulho. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, o rei lamentando a morte de Absalão. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e das tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas. Joabe vai repreender o rei por estar daquele jeito, amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo os que te amam. Porque hoje dás a entender que nada vale para contigo, capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fossem mortos, então bem te parecia aos teus olhos. Joabe repreende ao rei fortemente, porque o rei chora por Absalão, e Joabe diz: ei, nós livramos a tua vida, então quer dizer que se Absalão vivesse e todos nós fossemos mortos, estava bem para ti. Então tu amas os que te aborrecem e aborreces os que te amam. Levanta, pois, agora e saia, e fala conforme o coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro, que se não saíres, nem só um homem ficará essa noite contigo. Então Joabe ameaçou o rei, que se o rei não saísse, ele iria abandonar, e maior mal será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Joabe ameaça o rei, ameaça ele ir embora, que ninguém vai apoiar mais a Davi. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e fizeram saber todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apressar-se diante do rei. Porém Israel fugia cada um para as suas tendas. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Essa era a conversa. O rei nos livrou dos filisteus, o rei nos livrou dos inimigos, mas agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então Israel queria agora o rei de volta, pois Absalão era morto. Davi agora volta para Jerusalém. Então o rei enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdote, dizendo: fala aos anciões de Judá, dizendo: por que sereis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Todo Israel já queria, mas os anciões de Judá não falavam: vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, porque pois sereis os últimos em tornar a trazer o rei. Davi queria ouvir dos anciões, os anciões que ficaram do lado de Absalão. E a massa direis: porventura não és tu osso e minha carne? Assim me faças Deus ao tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre em lugar de Joabe. Olha só, Davi estava pronto a tirar Joabe e colocar a massa no seu lugar. Assim moveu o coração todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, ia a Judá e veio a Gigal para ir encontrar com o rei a outra banda do Jordão. Agora o povo já quer Davi de volta. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar com o rei Davi. Agora Simei vem vindo, aquele que amaldiçoava Davi, aquele que atirava pedras, os inimigos de Davi.
Agora ele vem ao encontro do rei, e com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, seus 20 servos com ele, prontamente passaram o Jordão diante do rei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o bem que para seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. Simei agora se prostra diante do rei, aquele que amaldiçoou o rei, claro, pedindo misericórdia. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do quão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, e não conserve, rei, isso no seu coração. Ele está pedindo perdão a Davi, pelo ter amaldiçoado a Davi, por ter atirado pedras, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Ele veio primeiro. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois Simei, por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor, Abissai estava pronto a matar a Simei. Porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me seja adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. O rei mostrou de clemência. Simei era digno de morte, mas se prostrou, pediu perdão. Simei aqui representa o pecador que vai diante de Jesus. Nós merecíamos o castigo. Quantas vezes fizemos coisas contra o Senhor Jesus? E o rei Davi representa o Senhor Jesus na sua misericórdia e clemência, que perdoa mesmo aqueles que falam mal contra o Senhor Jesus. Que texto lindo esse de 2 Samuel, capítulo 19, o arrependimento de Simei diante do rei e a misericórdia do rei. Simei era digno de morte por ter falado contra Davi, amaldiçoado Davi, mas o rei se mostra clemente. Da mesma forma, Jesus Cristo se mostra misericordioso e clemente para conosco. Agora vai Mefibosete ao encontro de Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu-se a encontrar com o rei. Lembra que Mefibosete era coxo de ambos os pés? E não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Mefibosete se mostrou fiel ao rei, apesar de Ziba, servo de Mefibosete, ter dado um mau testemunho de Mefibosete, dizendo, ou enganado o rei para ficar com as terras. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse o rei: por que não fosse comigo, Mefibosete? O rei queria saber. E disse: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque teu servo dizia: abordei um jumento e nele montarei, irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Mefibosete ia seguir, a Davi, mas por ser coxo, por não poder andar, ele iria pedir ao servo que abordasse o jumento, mas o servo enganou. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem parecer aos teus olhos. Ziba havia acusado Mefibosete falsamente, uma acusação falsa contra Mefibosete. Mas Mefibosete se pôs nas mãos do rei, porque toda a casa de meu pai não será senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste teu servo entre os que comem a tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Mefibosete fala e pede misericórdia ao rei, e diz que todos os homens de casa do pai eram dignos de morte. Disse-lhe o rei: por que ainda fala mais de teus negócios?
Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei, tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu a Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai. Barzilai foi aquele que socorreu o rei, né, mandando providências ao rei, junto com o Maquir, filho de Amiel, né, e Barzilai, o gileadita, desceu a Rogelim, passou com o rei para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manamim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai, passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei, quantos serão os dias e anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Barzilai recusou. Mas da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Há uma diferença entre Barzilai e Caleb, né? Caleb aos 85 ainda se sentia forte. Barzilai aos 80 já não tem mais força nenhuma. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz de cantores e cantoras? Porque será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão? E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e a minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, Quimã, que paz com o rei meu senhor, e faz o que bem parecer aos seus olhos. Barzilai não foi, mas ofereceu o seu servo. Barzilai pediu ao rei que permitisse que ele voltasse para morrer junto à sepultura de seus pais. Então disse o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. O rei se mostra grato a Barzilai por todo o bem que Barzilai lhe fez. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E ali passou o rei a Gigal, e a Quimã passou com ele, todo o povo de Judá, conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram e disseram ao rei, porque furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa, por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, porquanto o rei é nosso parente, e porquanto vós irais por isso, porventura comamos à custa do rei, ou apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram, 10 partes temos no rei e até em Davi, mas temos nós do que vós, porque, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. A palavra dos homens de Judá foi mais forte para trazer o rei de volta do que os homens de Israel. Mas os homens de Israel falaram que eles falaram primeiro para trazer o rei. Isso, de fato, é verdade. Tanto é que Davi perguntou aos anciões, vocês serão os últimos a falar? Sendo que Davi era da tribo de Judá. Então, eles foram mais fortes para falar, para trazer o rei de volta. Aqui, falando da volta do rei, nos aponta para a volta do rei Jesus, que nós tanto aguardamos, essa esperança bendita da volta de Cristo, um dia que virá para buscar a sua igreja. Com isso, nós concluímos o capítulo 19
volte para assistir o comentário no capítulo 20 e 21 desse livro de 2 Samuel. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Acione o nosso canal, subscreva, coloque lá o sininho para receber alerta. Se puder, coloque o sinal de joinha. Ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Se você quiser estudar um livro todo, entre no playlist, lá está organizada em pasta, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a 2 Samuel. Estude as Escrituras, examinai as Escrituras, porque cuidais nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém e amém.